Você já enfrentou momentos de espera intensa, em que parecia que Deus não respondia às suas orações? O Salmo 40 é um clamor que nasce da paciência e da confiança no Senhor, uma expressão de fé que reconhece a dificuldade do tempo de espera. Antes de iniciarmos essa jornada, já quero te convidar a compartilhar este vídeo com alguém que precisa de esperança, força e coragem. Inscreva-se no canal para caminhar conosco pelos Salmos, e ative as notificações para não perder nenhum estudo. Que esta mensagem chegue ao seu coração com luz e verdade nas batalhas invisíveis. Se você tem esperado respostas, se sente cansado de lutar sozinho, se tem orado com o coração pesado, ou se a paciência parece se esgotar, este salmo é para você. Se você deseja renovar sua fé, aprender a confiar mesmo quando não vê o resultado, atravessa períodos de incerteza ou enfrenta provações silenciosas, esse salmo é para você. O Salmo 40 revela que Deus não abandona os que esperam nele e que sua fidelidade se manifesta no tempo certo. Este é um convite à paciência ativa e à confiança em Deus. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar, verso por verso, nesse clamor profundo de Davi, entendendo como ele transforma a espera em oportunidade de fortalecimento espiritual e intimidade com Deus. Cada reflexão foi construída para tocar sua alma e ajudá-lo a perceber caminhos de esperança onde antes havia frustração e dúvida. Permita que este salmo fale com você de forma pessoal. Por isso, permaneça conosco até o final, quando faremos uma oração inspirada no Salmo 40, preparada para trazer alívio à alma, força ao espírito e paz ao seu coração. Verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. O Salmo 40 inicia com Davi expressando a experiência de esperar com paciência pelo Senhor. Ele mostra que a fé não é passiva, mas implica confiança contínua mesmo diante da demora aparente. Esperei com paciência demonstra uma atitude de entrega, sem pressa ou desespero, reconhecendo que Deus age no tempo certo. Este verso nos lembra de que a oração persistente e a paciência caminham juntas na vida do crente. A espera não é inútil. Deus atende no momento certo, não necessariamente quando esperamos. A confiança no cuidado do Senhor transforma nossa espera em aprendizado e fortalecimento da fé. Na vida prática, este verso nos ensina a cultivar paciência em nossas próprias experiências de espera. Podemos aplicar isso entregando nossas preocupações, problemas e ansiedades ao Senhor, confiando que Ele ouve cada clamor. Perseverar na oração fortalece nosso espírito. Esperar no Senhor também nos convida a refletir sobre nossas atitudes, a fortalecer nosso caráter e a confiar que Ele proverá de acordo com sua sabedoria e amor. Cada dificuldade ou demora se torna uma oportunidade de crescimento e de aprofundamento da fé. Assim, aprendemos que a espera é parte essencial do nosso caminho espiritual. Para refletir, como posso exercitar a paciência ao esperar por respostas de Deus? Estou confiando que Ele ouve meu clamor mesmo quando não vejo resultado imediato? De que maneira posso transformar períodos de espera em crescimento espiritual e confiança em Deus? Verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Este verso revela o movimento restaurador de Deus. Ele não apenas ouve, mas age. A expressão lago horrível e charco de lodo descreve uma situação de completa impotência, onde não há apoio nem estabilidade. Davi reconhece que foi Deus quem o resgatou de um estado de caos, desesperança e vulnerabilidade. Este verso descreve a passagem do desespero para a segurança, do caos para o equilíbrio, da confusão para a clareza. Davi relembra que sua força e sua firmeza não vêm de si mesmo, mas do próprio Deus que intervém com poder e misericórdia. Na vida diária, este verso nos conduz a reconhecer as situações em que o Senhor já nos resgatou, momentos em que estávamos emocionalmente afundados, espiritualmente abalados ou cercados por problemas que não conseguíamos resolver. Usamos esta verdade ao lembrar que Deus continua agindo de maneira semelhante hoje, tirando-nos de lugares de medo, angústia e confusão. Ele nos coloca novamente de pé, firme em sua palavra, orientando nossos passos e dando nova direção. A experiência de Davi se torna nossa. Deus nos restaura, nos sustenta e nos guia, sempre conduzindo a nossa vida para um terreno seguro. Para refletir, em quais áreas da minha vida preciso deixar Deus me tirar do charco de lodo? Tenho permitido que Ele firme meus passos sobre a rocha da sua verdade?
Como posso lembrar diariamente das vezes em que Deus já me resgatou e me deu estabilidade? Verso 3: E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Este verso revela o resultado da ação restauradora de Deus na vida de Davi. Quando o Senhor resgata, ele não apenas muda a situação externa, mas transforma também o coração, produzindo um novo cântico. Esse cântico não é apenas uma música, mas uma expressão renovada de fé, gratidão e esperança. O testemunho da intervenção divina se torna tão evidente que outros passam a ver e reconhecer o agir de Deus. A expressão temerão aqui não fala de medo, mas de reverência, de despertar espiritual diante do que Deus fez. Esse verso mostra que quando Deus transforma, Ele transforma de forma visível, profunda e contagiante. Na vida diária, aplicamos este verso ao permitir que a gratidão seja a voz mais alta após cada intervenção de Deus. O novo cântico pode ser uma nova atitude, um novo modo de falar, uma nova esperança que brota mesmo depois de períodos difíceis. Quando testemunhamos o que Deus fez, seja numa conversa, num gesto de fé, numa mudança de comportamento ou numa oração, mostramos aos outros que o Senhor é real e presente. Cada pequeno milagre, cada cuidado, cada resposta de oração pode se tornar um cântico novo que abençoa quem nos observa. Assim, nossa vida se torna uma ponte para que outros encontrem fé, reverência e confiança no Deus que transforma histórias. Para refletir, tenho permitido que a ação de Deus gere um novo cântico em mim? Minha vida tem inspirado outras pessoas a confiar no Senhor? Como posso testemunhar o agir de Deus de forma simples, verdadeira e impactante no meu dia a dia? Verso 4: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Este verso destaca uma verdade profunda. A verdadeira felicidade, a bem-aventurança, nasce da confiança plena no Senhor. Davi descreve a pessoa que escolhe depender de Deus em vez de se apoiar em sua própria força ou na influência humana. Aqui, ele contrasta essa confiança com duas atitudes perigosas: seguir os soberbos e os que se voltam para a mentira. Os soberbos representam aqueles que confiam em si mesmos, que vivem movidos pela arrogância, acreditando que não precisam de Deus. Já os mentirosos simbolizam caminhos falsos, atalhos enganosos que seduzem, mas que, no fim, afastam o coração da verdade e da vida. Confiar no Senhor é uma escolha diária. Aplicar esse verso no dia a dia significa cultivar uma confiança prática, não apenas emocional. É escolher, nas pequenas e grandes decisões, ouvir a voz de Deus acima de outras influências. É recusar o padrão de vida que exalta a soberba, a autopromoção e a aparência, escolhendo a humildade e a integridade. É não se deixar seduzir por atalhos fáceis, por promessas vazias ou por conselhos que afastam do que é correto. A bem-aventurança nasce quando confiamos no tempo de Deus, no cuidado dele e na sua direção, mesmo quando tudo parece demorado ou difícil. Essa confiança ativa e transforma nossos relacionamentos, nossas escolhas e até nossa paz interior. Para refletir, em quais áreas tenho confiado mais em mim ou em outros do que no Senhor? Tenho seguido influências que me aproximam ou me afastam da verdade de Deus? Como posso demonstrar confiança prática em Deus nas decisões que preciso tomar hoje? Verso 5: Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado e os teus desígnios para conosco, ninguém é que se possa comparar contigo. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Davi reconhece aqui a grandeza ilimitada de Deus e a quantidade incontável de suas obras. Ele declara que as maravilhas do Senhor são tantas que ultrapassam a capacidade humana de enumerá-las. O salmista também destaca que os planos de Deus para o seu povo são profundos, sábios e muito maiores do que aquilo que podemos compreender. Nesse verso, emerge uma afirmação essencial da fé. Deus não age de forma aleatória. Ele tem propósitos específicos para cada vida, e todos os seus desígnios são envoltos em sabedoria e amor. Aplicar esse verso hoje é aprender a enxergar as maravilhas de Deus no cotidiano. Muitas vezes, estamos tão focados no que falta que deixamos de perceber o quanto Deus já fez: proteções invisíveis, portas abertas, livramentos silenciosos, consolo nos momentos difíceis e pequenas bênçãos que renovam nossa caminhada. Esse verso nos convida a cultivar gratidão e consciência espiritual,
reconhecendo que Deus age constantemente, mesmo quando não percebemos. Também nos inspira a testemunhar, contar aos outros o que Deus tem feito, transmitir esperança e fortalecer a fé ao redor. Para refletir, tenho reconhecido as maravilhas de Deus no meu dia a dia? Como posso desenvolver um coração mais grato pelas obras e planos de Deus? De que forma posso compartilhar com outras pessoas os sinais do cuidado de Deus na minha vida? Verso 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não reclamaste. Este verso revela uma mudança profunda na compreensão espiritual que Deus desejava que o seu povo alcançasse. Davi declara que Deus não está interessado apenas em rituais externos, como sacrifícios e ofertas, se o coração não estiver alinhado com a sua vontade. O salmista reconhece que o Senhor abriu seus ouvidos, uma expressão que indica revelação, entendimento espiritual e sensibilidade à voz de Deus. Ele compreende que Deus deseja obediência sincera, relacionamento verdadeiro e entrega interna, antes de qualquer ato religioso. O destaque do verso é claro: Deus não busca formalidades vazias, mas um coração que o escuta e vive segundo a sua verdade. Na prática diária, este verso nos ensina que Deus continua esperando de nós autenticidade e intimidade, não gestos automáticos nem práticas religiosas desconectadas do coração. Hoje, aplicar essa verdade significa cultivar um relacionamento vivo com Deus, ouvindo sua voz por meio da palavra, da oração e da sensibilidade espiritual. Significa também agir com sinceridade, deixando que nossas escolhas expressem nossa fé. É viver de forma coerente, evitando religiosidade superficial e buscando um coração obediente. Um coração aberto, atento e sincero é o verdadeiro sacrifício que agrada ao Senhor. Para refletir, tenho oferecido a Deus apenas gestos externos ou um coração verdadeiramente obediente? Como posso ouvir melhor a voz de Deus em meu dia a dia? Que áreas da minha vida precisam deixar a religiosidade superficial e abraçar um relacionamento mais profundo com Deus? Verso 7. Então disse eu: Eis que venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Este verso revela um momento de entrega consciente e voluntária, no qual Davi declara sua disposição em cumprir aquilo que Deus já havia estabelecido para sua vida. A expressão no rolo do livro está escrito a meu respeito aponta para a ideia de propósito divino, um chamado, uma missão, um caminho preparado pelo próprio Deus. Davi entende que sua vida não é fruto do acaso, mas parte de algo maior, registrado e intencional. Ele se apresenta diante do Senhor dizendo: Eis que venho, reconhecendo sua responsabilidade e seu desejo de alinhar sua história ao plano divino. É um verso de identidade e compromisso espiritual. Aplicar esse verso hoje significa reconhecer que também temos um propósito escrito por Deus, não em um pergaminho físico, mas no seu plano eterno. Cada pessoa carrega um chamado único, uma missão específica, algo que o Senhor deseja cumprir por meio de sua vida. Viver essa verdade é dizer diariamente: Eis que venho, apresentando-se diante de Deus com disposição, coragem e fé. É buscar entender o chamado, permitir que Deus direcione os passos e assumir a responsabilidade de caminhar naquilo que Ele preparou. Esse verso nos convida a uma entrega consciente, e Deus nos chama a vivê-lo plenamente. Para refletir, tenho me apresentado diante de Deus com disponibilidade verdadeira? Acredito que existe um propósito escrito por Deus para minha vida? O que posso fazer hoje para alinhar meus passos ao plano que o Senhor preparou para mim? Verso 8. Deleito-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Este verso expressa uma profunda sintonia entre o salmista e Deus, revelando não apenas obediência externa, mas um deleite genuíno na vontade divina. Quando Davi afirma que a lei do Senhor está em seu coração, ele descreve uma espiritualidade que vai além de regras. Trata-se de amor, compromisso e interiorização da verdade. Não é uma submissão por obrigação, mas um prazer sincero em caminhar nos caminhos do Senhor. É uma entrega que não pesa, mas liberta. Aplicar esse verso hoje significa permitir que a vontade de Deus se torne um prazer e não um fardo. Muitos veem a vida com Deus como algo difícil ou pesado, mas Davi nos lembra que, quando a palavra ocupa o espaço profundo da alma, obedecer se torna natural. Isso acontece quando buscamos intimidade, cultivamos a prática da oração e meditamos na Escritura. Com o tempo,
a vontade do Senhor passa a ser motivo de alegria, e não de resistência. Esse verso nos chama a uma espiritualidade de profundidade. Não basta conhecer a palavra, é preciso guardá-la no coração até que ela transforme atitudes, pensamentos e decisões. Para refletir, tenho encontrado prazer na vontade de Deus ou ainda luto contra ela? A palavra do Senhor está apenas na minha mente ou realmente no meu coração? O que posso fazer hoje para cultivar uma obediência que nasce do amor e não apenas do dever? Verso 9. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Este verso revela o compromisso do salmista em proclamar, de forma pública e corajosa, a justiça e a fidelidade de Deus. Davi não guarda para si o que o Senhor fez, ele anuncia diante da grande congregação, mostrando que sua experiência com Deus não é algo privado ou silencioso. A expressão "não fecho os meus lábios" indica urgência e sinceridade. Aquilo que Deus realizou em sua vida é tão poderoso que não pode ser escondido. O verso sublinha a importância de declarar as obras de Deus sem medo e sem reserva. Aplicar esse verso hoje significa aprender a testemunhar o que Deus faz em nossa vida com humildade, coragem e verdade. Em um mundo onde muitos preferem guardar sua fé em silêncio, Davi nos lembra de que compartilhar as ações de Deus fortalece nossa própria fé e abençoa quem nos ouve. Testemunhar não é fazer discursos religiosos, mas falar com sinceridade sobre o cuidado, o livramento e a graça que experimentamos. É abrir os lábios para expressar gratidão, mesmo quando isso nos expõe. Quando damos glória a Deus publicamente, tornamo-nos sinais vivos de esperança para quem convive conosco. Para refletir, tenho declarado as obras de Deus ou guardado em silêncio aquilo que Ele fez em minha vida? Meu testemunho tem inspirado alguém a confiar mais no Senhor? O que me impede hoje de abrir os lábios e proclamar a fidelidade de Deus com sinceridade e coragem? Verso 10. Não oculto a tua justiça no meu coração. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande congregação a tua fidelidade e a tua verdade. Este verso aprofunda a atitude já iniciada no anterior. Davi não apenas proclama a justiça de Deus, mas também revela que seu coração não guarda em segredo aquilo que o Senhor fez. Ele menciona 4 aspectos do caráter de Deus: fidelidade, salvação, bondade e verdade, como elementos dignos de serem declarados publicamente. Essa transparência mostra que a experiência de Davi é integral. Ele não apenas vive a ação de Deus, mas a comunica com sinceridade. Aplicar este verso aos nossos dias significa reconhecer que aquilo que Deus faz em nós não é apenas para nós. Sua fidelidade e salvação precisam ser testemunhadas, não para nos engrandecer, mas para exaltar quem Ele é. Muitas vezes, guardamos em silêncio os feitos do Senhor por timidez, medo de julgamento ou simples distração. No entanto, Davi nos lembra de que falar sobre a bondade e a verdade de Deus pode ser o raio de esperança que alguém precisa ouvir. Compartilhar experiências de fé torna o ambiente mais leve e mais cheio da presença divina em meio às dificuldades. Para refletir, tenho escondido no coração o que Deus fez por mim? Minha vida reflete e comunica a bondade e a verdade de Deus? Quem poderia ser fortalecido hoje se eu abrisse os lábios para testemunhar a fidelidade do Senhor? Verso 11. Senhor, não me negues a tua misericórdia, que o teu amor e a tua fidelidade sempre me protejam. Neste verso, Davi expressa uma súplica humilde e direta, reconhecendo que sua dependência de Deus não é ocasional, mas contínua. Quando ele pede que o Senhor não retenha suas misericórdias, demonstra consciência de que tudo o que sustenta sua vida, proteção, perdão, força, direção, vem exclusivamente de Deus. A frase "guarda-me" sempre revela que ele sabe que a graça e a verdade divinas não são apenas atributos, mas escudos permanentes que o cercam e o mantêm de pé em meio às adversidades. Na prática diária, esse verso nos ensina a viver em postura constante de dependência. Em vez de confiar apenas na nossa experiência, capacidade ou planejamento, aprendemos a buscar diariamente a graça que sustenta e a verdade que orienta. Isso significa começar o dia reconhecendo nossa fragilidade, pedindo proteção espiritual, emocional e física, e convidando Deus a conduzir cada passo. Quem vive assim não caminha sozinho, mas permanece guardado pela misericórdia que nunca falha. Para refletir, tenho buscado diariamente a misericórdia e a direção de Deus?
Em quais áreas da minha vida precisa depender mais da graça e menos da autoconfiança? Como posso cultivar uma rotina espiritual que me mantenha guardado pela verdade do Senhor? Verso 12. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me alcançaram, e já nem posso levantar a cabeça. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração desfalece. Neste verso, Davi descreve uma sensação profunda de sufocamento espiritual e emocional. Ele reconhece que está cercado por problemas que parecem incontáveis e que suas próprias falhas contribuíram para esse peso insuportável. A expressão "já nem posso levantar a cabeça" revela um estado de cansaço extremo, em que a alma se sente esmagada pela soma de dificuldades internas e externas. O salmista mostra que não está apenas enfrentando inimigos, mas também lidando com as consequências de suas próprias escolhas. Na vida diária, esse verso nos lembra de que todos nós atravessamos momentos em que o peso das circunstâncias e dos nossos próprios erros nos impede de seguir adiante com leveza. Aplicar esse ensinamento significa aprender a confessar, pedir ajuda e reconhecer que não fomos criados para carregar tudo sozinhos. Quando apresentamos nossa dor, nossa culpa e nosso cansaço diante de Deus, Ele nos ergue, fortalece e devolve ao coração a coragem que parecia perdida. É nesse encontro honesto que a graça se torna força renovada. Para refletir, tenho reconhecido diante de Deus as dores e erros que pesam sobre meu coração? O que tem me impedido de levantar a cabeça espiritualmente? Como posso permitir que Deus transforme meu cansaço em força e minha culpa em restauração? Verso 13. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Davi clama por intervenção imediata de Deus, revelando a urgência de sua situação. Ele não faz uma oração elaborada, mas direta: livra-me e apressa-te. Esse pedido mostra que o salmista reconhece sua incapacidade de resolver sozinho aquilo que o cerca. Ao mesmo tempo, demonstra sua fé absoluta de que somente o Senhor pode agir com poder, rapidez e misericórdia. É uma súplica que nasce de um coração que sabe quem é sua verdadeira ajuda. Aplicando esse verso aos dias atuais, aprendemos que, quando estamos diante do limite emocional, espiritual ou físico, podemos clamar com a mesma sinceridade: Senhor, ajuda-me agora. Não precisamos de palavras bonitas, mas de honestidade. Buscar a Deus com urgência não é falta de fé, mas reconhecimento de dependência. Ele não se ofende com nossa necessidade, ao contrário, se aproxima dos que pedem socorro com verdade no coração. Clamar pelo auxílio divino é abrir espaço para que Deus intervenha onde nossas forças já não alcançam. Para refletir, tenho recorrido a Deus com sinceridade nos momentos de urgência? Tenho reconhecido minha dependência total do Senhor? O que em minha vida hoje precisa do socorro imediato de Deus? Verso 14. Sejam envergonhados e confundidos todos os que procuram tirar minha vida. Voltem atrás e sejam cobertos de vergonha os que desejam o meu mal. Neste verso, Davi apresenta a realidade espiritual e emocional de quem enfrenta a oposição injusta. Ele não está pedindo vingança pessoal, mas entregando a situação ao justo julgamento de Deus. Ao declarar que os inimigos sejam envergonhados, Davi expressa o desejo de que os planos malignos não prosperem e se revertam contra aqueles que os arquitetam. É um clamor por intervenção divina, reconhecendo que somente Deus vê o coração dos homens e pode desfazer intenções perversas. A oração expressa coragem, confiança e uma fé madura que coloca Deus no centro de cada batalha. Este verso nos ensina a enfrentar as pressões e injustiças do dia a dia, entregando tudo nas mãos de Deus. Hoje, isso significa não deixar que críticas, invejas, manipulações ou disputas nos tirem do equilíbrio. Em vez de reagir com impulsividade, somos chamados a respirar fundo, orar e permitir que o Senhor seja nossa defesa. Aplicar este verso é escolher não absorver o peso das situações, mas deixá-las aos pés de Deus antes que contaminem nosso interior. É responder com sabedoria quando o ambiente tenta nos puxar para baixo. Assim, caminhamos protegidos, confiantes de que Deus nos guarda de tudo o que tenta roubar nossa paz. Para refletir, o que hoje está tentando roubar minha paz? Tenho deixado Deus defender minhas causas? Em que áreas da minha vida eu preciso confiar menos em mim e mais no Senhor? Verso 15. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem: Ah!
O salmista expressa seu clamor diante daqueles que se alegram com sua dor e zombam de sua situação. Ele demonstra confiança em Deus ao pedir justiça contra a afronta, revelando que o mal alheio não ficará sem resposta. Este verso nos lembra de que Deus vê todas as injustiças e que aqueles que se regozijam com o sofrimento alheio enfrentarão consequências. É um convite a refletir sobre a integridade e a justiça divina, que transcende a compreensão humana e protege os justos. O tom forte do clamor revela a importância de se manter firme mesmo diante da provocação e do desprezo dos outros. Aplicar este ensinamento na vida diária significa não revidar com ressentimento, mas confiar que Deus age em nosso favor. Quando enfrentamos zombarias, humilhações ou críticas injustas, podemos entregar nossa dor a Ele, mantendo a integridade e a paciência. Cada afronta torna-se uma oportunidade de crescimento espiritual, fortalecendo a fé e a confiança de que o Senhor é justo e protetor. Viver assim transforma conflitos em aprendizado, dor em confiança e provocações em crescimento interior. Para refletir, como tenho reagido às afrontas na minha vida? Consigo entregar minha dor a Deus em vez de revidar? Estou confiando na justiça divina mesmo quando não vejo respostas imediatas? Verso 16. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. O salmista convida todos os que buscam a Deus a encontrarem alegria nele, não com base em circunstâncias, mas na presença e salvação divinas. Ele enfatiza que verdadeira alegria e louvor não dependem de conforto humano ou dúvidas transitórias, mas da confiança constante em Deus e na redenção que Ele oferece. O versículo revela que buscar Deus não é um ato ocasional, mas contínuo. Esse convite é para toda a comunidade de fé. Juntos, celebramos o Senhor, não por nossos méritos, mas por sua misericórdia e salvação. Viver essa verdade hoje significa buscar a Deus em todas as circunstâncias, nas montanhas, no deserto, na alegria ou no sofrimento, e permitir que Ele seja nossa fonte de paz e gratidão. Essa prática diária de busca, alegria e louvor transforma nossa fé e nos conecta à comunidade de todos que confiam no Senhor. A salvação de Deus nos renova e nos dá razões para celebrar, independentemente da situação. Para refletir, como buscarei a Deus hoje? Consigo proclamar sua salvação mesmo em meio à dor? Minha alegria depende de circunstâncias ou da presença do Senhor. Verso 17. Eu, porém, sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Neste verso, Davi reconhece sua condição de fragilidade diante das circunstâncias e das batalhas que enfrenta. O termo pobre e necessitado não se refere apenas à falta material, mas à consciência de dependência total de Deus. Ele declara que, apesar de suas limitações, o Senhor cuida dele, revelando uma fé que vê além do que os olhos enxergam. Esse cuidado envolve proteção, direção e atenção às necessidades do coração. O clamor "não te demores" expressa urgência sem incredulidade, revelando um coração que espera, mas sofre enquanto espera. Colocar os ensinamentos desse verso na nossa vida diária é reconhecer nossa fraqueza diante de Deus não como um sinal de derrota, mas de maturidade espiritual. Muitas vezes, tentamos carregar sozinhos dores, pressões e responsabilidades que só o Senhor pode sustentar. Quando admitimos nossa dependência, abrimos espaço para que Deus cuide de nós de forma profunda e real. Este verso nos ensina a orar com sinceridade, humildade e fé, sabendo que Deus cuida, socorre e age no tempo perfeito. Para refletir, tenho reconhecido minha dependência de Deus ou tento carregar tudo sozinho? Como tenho experimentado o cuidado do Senhor nas minhas fragilidades? Meu clamor nasce da confiança ou do desespero? A mensagem do Salmo 40 nos lembra de que Deus não apenas nos resgata do fundo do poço, mas continua a caminhar conosco enquanto aprendemos a confiar no seu tempo e na sua fidelidade. Davi nos mostra que a espera pode ser dolorosa, mas nunca é vazia quando colocada nas mãos do Senhor. Ele transforma lamento em cântico, desespero em firmeza, incerteza em testemunho. O Salmo 40 é um convite a manter o coração rendido, a fé acesa e a esperança viva, mesmo nos dias em que a alma se sente cansada. Que esta reflexão fortaleça seu espírito e renove sua confiança no cuidado divino. Ao encerrar este salmo,
somos chamados a lembrar de que Deus age no tempo certo, mas não deixa de cuidar em nenhum momento. Ele é auxílio constante, libertador fiel e refúgio seguro nos períodos de angústia. Assim como Davi, podemos reconhecer nossas limitações, mas também declarar que não estamos sozinhos nas lutas, porque o Senhor permanece presente em cada detalhe da jornada. Que estas palavras inspirem você a continuar orando, esperando e confiando, mesmo quando a resposta parece distante. Agora que compreendemos o significado de cada versículo do Salmo 40, te convido a continuar meditando e orando ao longo dos próximos dias. Leia cada verso como uma declaração viva de confiança no Deus que tira os pés do poço de perdição e nos firma sobre a rocha. Permita que as verdades deste salmo fortaleçam seu coração, renovem sua esperança e iluminem sua caminhada, mesmo quando as esperas forem longas. Que a prática diária deste salmo desperte em você um cântico novo, como nasceu no coração de Davi, e mantenha sua fé firme nos cuidados de Deus. Lembre-se, Ele vê, Ele age e Ele não falha em seu amor. E para selarmos esta mensagem em nosso coração, te convidamos a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 40. Volte a ela sempre que sentir que está afundando, quando as lutas parecerem maiores que suas forças, ou quando precisar lembrar que Deus é o seu auxílio e libertador. Que estas palavras fortaleçam sua confiança, mesmo quando o coração estiver cansado ou quando o silêncio do Senhor parecer longo demais. Ele é fiel para levantar, sustentar, renovar e conduzir cada passo da sua jornada. Permaneça firme, com fé, coragem e entrega, até que Ele cumpra cada promessa sobre a sua vida. Oração inspirada no Salmo 40. Deus Todo-Poderoso, hoje me apresento diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que só Tu podes me tirar dos poços que a vida cria e das quedas que eu mesmo permito. Tu és aquele que me ergue quando minhas forças chegam ao fim e colocas meus pés sobre a rocha firme do Teu cuidado. Obrigado porque, mesmo quando espero por muito tempo, Tu não deixas de agir, e Teus olhos nunca se afastam de mim. Ensina-me a confiar no Teu tempo, a descansar no Teu amor e a reconhecer Teu agir mesmo quando não vejo nada acontecendo. Pai amado, Tu sabes quantos males me cercam e como minhas fraquezas às vezes tentam me dominar. Tu conheces minhas culpas, minhas quedas e meus medos, e mesmo assim me amas com graça que não falha. Peço-te que não retires de mim a Tua misericórdia e que a Tua verdade sempre me preserve, mesmo quando o peso das lutas parecer me sufocar. Dá-me força para permanecer firme quando o inimigo se levanta, serenidade quando o coração se agita e discernimento quando as dúvidas tentam me confundir. E, acima de tudo, Senhor, que eu nunca deixe de reconhecer que, embora eu seja pobre e necessitado, Tu te importas comigo. Ajuda-me a lembrar de que sou sustentado pela Tua mão e guiado por Tua fidelidade. Que cada amanhecer me encontre mais dependente de Ti, mais submisso à Tua vontade e mais confiante na Tua palavra. Guarda minha alma, fortalece meu espírito e conduz meus passos até que eu viva plenamente cada promessa que Tu já preparaste para mim. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ouve, responde e socorre no tempo certo. O Salmo 40 nos mostra que, mesmo quando esperamos por muito tempo, o Senhor se inclina, ouve o nosso clamor e coloca nossos pés em um lugar firme novamente. Ele transforma histórias, renova a esperança e escreve cânticos novos em corações cansados. E antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus renove suas forças, firme seus passos, coloque um cântico novo em sua vida e acompanhe cada detalhe da sua jornada. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.